Houve um tempo em que os cães viviam em nossos quintais. Eles comiam nossos restos de comida e só iam ao veterinário quando realmente necessário. Esse tempo já era. Os pets entraram de vez para a família. Estão desfrutando de inúmeras regalias e vivendo cada vez mais. A expectativa de vida deles praticamente dobrou nos últimos 30 anos. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Segundo o IBGE, os lares do Brasil possuem 52 milhões de cães, das mais variadas raças. O número de gatos não chega nem perto, são 22 milhões. O mercado pet brasileiro já é considerado o terceiro maior do mundo. Movimentou 20 bilhões de reais em 2017 e parece não conhecer crise econômica. Cresce ao ritmo de 7% ao ano. Hoje em dia, os cães contam com serviços cada vez mais exclusivos e específicos, como centros de estética, hidromassagem, academia e até creche. Nós estamos em uma creche localizada em Goiânia. O Vitor é sócio do espaço. Vitor, como que funciona esse serviço de creche para cães? A creche para cães ela funciona basicamente como uma creche para crianças, com horário de entrada, horário de estímulos físicos, horário de almoço, horário de descanso e o horário da saída. Hoje, atualmente, a creche conta com aproximadamente 35 cães por dia. Os cães vêm para justamente a parte de recreação mesmo, né? Os donos saem para trabalhar, vão passar o dia todo fora, não tem como suprir a necessidade de gasto energético, tanto físico quanto mental, dos cães, né? E deixam na creche. A gente conta com enriquecimento ambiental, faz trabalhos com petisco, trabalho com bolinha, cabo de guerra eles adoram, piscina, né? E tem a parte do descanso. Todo mundo fica em uma sala climatizada, com um som ambiente, dorme lá até recuperar as energias de brincar novamente. E aí, depois dessa brincadeira da tarde, é hora de descansar de novo para esperar os donos. Vitor, aqui você atribui, né, essa expansão aí na gama de serviços voltados para os cães, para os animais de estimação. Certo, a gama de serviços voltada para os cães tem crescido bastante pelo fator humanização deles. Hoje os pets eles têm acesso ao interior da casa, sobem no sofá, dormem na cama com os donos, têm acesso aos mesmos ambientes que as crianças e antes o tratamento que era curativo passou a ser preventivo, né? E devido ao fato das pessoas estarem tendo cada vez menos filhos, o pet acabou se tornando um membro da família. O Leandro é um dos clientes assíduos aqui da creche. Ele traz a Era, essa husky lindona aqui que vocês estão vendo, há cerca de 2 anos para esse espaço. Leandro, conta pra gente, por que você recorre a esse serviço? Bom, primeiramente, aqui tem uma série de atividades que eles não encontram em casa, tem piscina, tem os outros amiguinhos que eles gostam bastante. E pra gente, esse convívio, essa socialização que eles têm é muito importante, porque, querendo ou não, cada dia que passa, a gente lá em casa tem um convívio muito maior, familiar também com os nossos cachorrinhos. Então, cada dia que passa, a gente procura mais esse tipo de serviço para levar o melhor para os nossos cachorrinhos. Quando alguém da família fica doente, a gente corre para o médico, claro. E com a evolução da medicina veterinária, os animais estão vivendo cada vez mais. Doutora Luciana, quais são aí as principais doenças que acometem os cães? Então, Divino, é muito comum os quadros virais, né? Então a gente tem a recomendação de vacinar o animal quando é filhotinho e manter anualmente a vacinação para prevenção dessas viroses que podem matar. E hoje em dia, grande parte dos animais desenvolvem hemoparasitose, que é a doença do carrapato, né? Que vulgarmente é conhecida como doença do carrapato. É muito comum. E é uma doença grave? Gravíssima, existem vários sintomas e se não for muito bem diagnosticado ou muito bem tratado, pode levar a óbito, sim. Doutor, e algumas doenças que acontecem com humanos
também acontecem com os cães. Sim, até como você falou com a evolução da veterinária, né, a gente tem outros métodos de diagnóstico mais modernos, em que a gente consegue hoje dar diagnósticos de doenças hormonais, doenças dermatológicas, oftalmológicas, inclusive, né, o câncer, que hoje em dia, infelizmente, é a nossa maior estatística. Câncer de vários tipos. De inúmeros tipos, seja de mama, câncer ósseo, câncer ocular, de pele, né? Infelizmente, hoje a gente tem tido uma estatística muito alta. Doutora, e com que frequência, né, os donos ou tutores devem levar seus animais ao médico veterinário? Então, é importante, pelo menos, que se leve anualmente, na época da vacinação. E cães a partir de uns 10, 11 anos de idade, que estão entrando numa fase senil, seria interessante levar a cada 6 meses. Na época da vacinação e 6 meses depois, leva de novo. Porque tem tantas doenças, mesmo doenças graves, que se diagnosticadas desde o início, tem tratamento, né? Então, quanto mais cedo correr, melhor. Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Pesquisadores testam substância extraída da madeira do ipê no tratamento do câncer de ossos em cães. E no quadro Casulo de Ideias, Henrique e Pedro falam sobre os cuidados que devemos ter com nossos animais de estimação. Não mexer na cauda, não pôr o dedo no dente. Por que é que não pode fazer isso? Porque senão ele vai morder e machucar nós. Ah, tá. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre cuidados com os pets e sobre o tratamento do câncer em cães. Comigo aqui no estúdio estão a Vanessa de Souza Cruz e a Claudiane Marques Ferreira. A Vanessa é pós-doutora em Oncologia e Biologia Molecular e pesquisadora da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. A Claudiane é médica veterinária, mestranda em Ciência Animal pela UFG. Beta-Lapachona. Esse é o nome de uma substância extraída da madeira do ipê que tem sido utilizada no tratamento do câncer dos ossos em cães. Os resultados são bastante promissores. Vamos conhecer melhor esse estudo. Nossa pesquisa envolve testes de tratamento em células de câncer, no caso o osteosarcoma canino, que é um tipo de tumor ósseo que é comum nos cães, acontece também em outras espécies e também na espécie humana. O osteosarcoma canino é um tipo de neoplasia bastante agressiva, com prognóstico desfavorável. Os tratamentos atuais utilizados são pouco efetivos e promovem uma série de efeitos adversos ao paciente. Nosso grupo já pesquisava substâncias extraídas de planta do cerrado em outras situações, como ação antioxidante em casos de isquemia e reperfusão, em processos de isquemia e reperfusão. Então surgiu a ideia de estendermos a pesquisa dessas substâncias extraídas de plantas do cerrado para a oncologia. Nós adquirimos células de osteosarcoma canino de um banco de células do Rio de Janeiro, que importa essas células de um outro banco de células, né, dos Estados Unidos. E nós armazenamos, na verdade, nós multiplicamos e conservamos essas células no nosso laboratório.
A partir da multiplicação e conservação dessas células, nós iniciamos uma fase de tratamento, onde nós calculamos uma quantidade exata de células por posto de tratamento e efetuamos a utilização da substância teste, a substância que nós testamos no experimento, que no caso é a beta-lapachona, que é extraída da serragem da madeira do ipê. O ipê, essa planta que embeleza o nosso cerrado. Os testes foram realizados com tratamentos utilizando essa substância em poços com dosagens diferentes, com uma série de dosagens e uma série de tempo de exposição das células a essas substâncias. Por 24 horas, 48 horas, 72 horas, em diversas concentrações. Nós utilizamos também células sem tratamento, exatamente para poder comparar os resultados de um grupo controle com os grupos da substância teste. A partir do período de tratamento, nós começamos alguns ensaios, onde nós analisamos no primeiro ensaio a viabilidade celular. A partir das células viáveis, nós calculamos a citotoxicidade, que é o índice da morte dessas células neoplásicas. A partir da constatação da morte dessas células, nós começamos a estudar o tipo da morte que está acontecendo nas células. Identificamos a morte celular e começamos a pesquisar em que fase do ciclo celular essa morte aconteceu. Após os ensaios, nós observamos que a substância foi efetiva. Ela promoveu a morte dessas células neoplásicas, as células do osteosarcoma canino. E mais que isso, ela foi efetiva com uma concentração bem pequena. E isso nos leva a acreditar que numa fase posterior, quando essa substância for testada em vivo, ela poderá promover efeitos adversos bem menores para o paciente. Nós observamos também que a ação efetiva aconteceu numa fase bem inicial do ciclo celular, bem distante do início do processo de divisão celular, que é quando a célula se divide e gera duas novas outras células. E isso nos faz acreditar que essa substância, a beta-lapachona, também pode evitar a propagação da doença neoplásica, do câncer. Mais adiante, nós testamos a substância, a beta-lapachona, em células de osteosarcoma humano e obtivemos um resultado bem parecido com os resultados do osteosarcoma canino. E isso nos leva a crer na hipótese de que o cão seja realmente um bom modelo experimental do osteosarcoma para a espécie humana. Vanessa, então vamos lá. Vocês extraíram a beta-lapachona, essa substância, da madeira do ipê, da serragem, e essa substância ela foi capaz de matar apenas as células cancerígenas, não é isso? As células saudáveis não morreram. Isso, nós testamos em dois momentos diferentes. Então, nas células cancerígenas, houve morte celular. Nós testamos em células não neoplásicas e não houve morte celular. São as células saudáveis, né? Células saudáveis e não houve morte celular. Inclusive também vocês estão testando, como você disse aqui, agora em câncer ósseo em humanos, não é isso? Células humanas. Nós testamos em células de osteosarcoma humano também e tivemos um resultado muito parecido com as células do osteosarcoma canino. E a beta-lapachona vocês também agora estão testando em outros tipos de câncer, né? Quais têm sido os resultados desses testes? Esses testes estão bem em fase inicial, né? Nós ainda não temos um resultado preliminar. Nós começamos agora, nós testamos em astrocitoma, em células de câncer de carcinoma mamário canino também, e estamos aguardando aí bons resultados pela frente. Então, câncer de mama? Câncer de mama e astrocitoma. Canino, câncer de mama canino e o câncer de mama humano e o astrocitoma humano. E todos os resultados muito promissores. Ainda está em fase inicial, nós ainda não podemos afirmar, né? Temos esperança. Sim. A gente sabe que até o desenvolvimento de um remédio é um longo caminho, né? Sim. Mas esses testes iniciais já demonstram aí que futuramente a gente pode ter então um fármaco, né? Um remédio potente, um remédio bom
para tratar o câncer ósseo, então, né? Em cães, em humanos. Sim, inclusive, essa fase experimental em células diminui o uso da experimentação animal, né? Então, nós conseguimos em célula, em condições laboratoriais, conseguimos com que essa substância seja, quando ela chega em fase de teste em animais, ela já chegue numa concentração ideal, com a gente já sabendo, já conhecendo os efeitos adversos, enfim. Então, a gente elimina uma fase muito grande da experimentação animal. Inclusive, vai ser um tema futuro aí do Viver Ciência. Em breve, a gente vai falar especificamente sobre isso, sobre testes que utilizam animais, enfim, que prescindem também dos animais. Eu acho um fator importante dos produtos que nós estudamos, né, dos compostos, a nossa busca não é simplesmente um novo quimioterápico, é algo que elimine, consiga causar uma morte celular, mas sem causar dano na célula normal. O nosso maior foco é o que a gente tem conseguido de resultado. Claudiane, o tratamento de doenças em cães, né, como o câncer e tantas outras, ele evoluiu bastante nos últimos anos, né? Sim. A medicina veterinária ela evoluiu muito nos últimos 10 anos. O cuidado do tutor, né, do proprietário em relação ao animal contribuiu bastante, mas também a pesquisa. A pesquisa no Brasil ela evoluiu muito. Aqui na Escola de Veterinária da UFG nós temos pesquisa em vários campos no que se refere aos cães e aos gatos. Tanto cuidado do proprietário, mas também relacionado à pesquisa. Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. O Viver Ciência faz um rápido intervalo e volta na sequência com o Casulo de Ideias. Até já! Se o cachorro é o melhor amigo do homem, das crianças então nem se fala. Elas adoram escolher o nome dos pets, dar banho, carinho, brincar, mas também sabem que tem alguns lugares que é melhor evitar pôr a mão. Nós conversamos com o Henrique e o Pedro sobre os cuidados que devemos ter com os cães. Casulo de Ideias no ar. Eu sou o Henrique, tenho 7 anos. Meu nome é Pedro, eu tenho 5 anos. Henrique, você tem animais em casa? Tenho. Quais? Quantos? Eu tenho 2 gatos e um cachorro. 2 gatos e um cachorro? E eles se dão bem? Sim, às vezes. Eu tinha um tempo atrás, mas ele morreu. E era qual animal? Cachorro. E por que as pessoas têm animais de estimação, hein? Não sei. Porque eles são fofinhos. São fofinhos? Que cuidados que nós precisamos ter com os animais? Não mexer na cauda, não pôr o dedo no dente. Por que não pode fazer isso? Porque senão ele vai morder e machucar nós. Ah, tá. Cuidado. Dando ração, dando água. O que mais? Remédios. Vacinando, levando no veterinário. Você acha que as mesmas doenças que acontecem com a gente podem acontecer com os animais? Sim. Sim? Que tipo de doença? Piolhos. Febre amarela. Na UFG, na faculdade, os cientistas, eles estão testando um remédio para combater o câncer, para tratar o câncer nos ossos de cães. E eles estão fazendo um remédio de IP, a base do IP. Como que os cientistas eles desenvolvem esses remédios, hein? Pelo computador. Vanessa, a gente vem falando aí desde o primeiro bloco, né, sobre essa questão da humanização, né, dos cães. É preciso tomar cuidado com a forma como a gente trata os nossos animais? É preciso estabelecer limites também? Sim, claro que é preciso. Eu acho que todas as espécies precisam de limites, inclusive os animais. Eu acho que um dos problemas enfrentados atualmente com o aumento da proximidade dos animais é exatamente a humanização, né? Humanizar outras espécies. Isso é tão fácil, a gente tem acesso
todas as pessoas têm acesso facilitado à internet, né? E pesquisar como cada espécie deve viver, né? Nós temos inclusive um projeto na escola de veterinária que é o projeto da posse responsável, né? Que atinge aí toda a população e trabalha exatamente nessa conscientização de que o animal deve ser criado de acordo com a sua espécie, tanto o cão como cão, o gato como gato, né? O pássaro como pássaro e assim por diante. O que pode acontecer quando isso não é feito, hein, Vanessa? Uma série de situações negativas, né? Os animais que são humanizados, eles não são felizes. É impressionante, eles são ansiosos, né? E com a ansiedade eles desenvolvem uma série de distúrbios, uma série de alterações, inclusive doenças, né? Inclusive o câncer. A gente preconiza que seguir os cuidados ideais para cada espécie, inclusive com relação ao comportamento, é essencial. Claudiane, além da beta-lapachona, né, que vocês extraíram da madeira do ipê, vocês também estão extraindo aí substâncias de outras plantas, né? Pequi, baru, gabirobeira e até açafrão. Isso. Inicialmente a nossa pesquisa ela era mais voltada para espécies do cerrado e agora nós já estamos expandindo, já estamos incorporando plantas até do norte e agora também o açafrão da Índia, mas na verdade o nosso estudo com açafrão é aqui de Mara Rosa. As substâncias que nós pesquisamos, nós extraímos dessas plantas, são compostos fenólicos. São compostos secundários da planta e na planta eles atuam como um sistema de defesa. Imagine você, formigas subindo na planta, tentando, insetos tentando danificar a planta. A planta ela produz essa substância para poder se defender. Em nós, no organismo animal, tanto humano quanto nos cães e nos gatos, eles atuam como antioxidantes. Eles atuam eliminando algumas doenças. No caso, nós usamos esses antioxidantes, esse poder como antioxidante, para eliminar a célula cancerígena. Mas aí, nesse caso, eles não atuam na célula normal, que é o que nós estamos provando agora com as pesquisas. E essas substâncias estão sendo extraídas de partes não comestíveis das plantas, né? O nosso foco no laboratório, vou citar o baru, que é a espécie que eu estudo. O baru é comercializado pelo produtor rural como uma fonte de renda secundária, a amêndoa. O que nós queremos? O que o produtor joga fora. Geralmente ele corta o fruto, joga todo o restante fora e comercializa a amêndoa. Nós queremos aquilo que ele não utiliza, para contribuir com o aproveitamento sustentável do cerrado. Esse é um dos nossos focos principais, né? A sustentabilidade. E divulgação das plantas do cerrado. Bacana, o tema é muito rico, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Vanessa, muito obrigado pela participação no nosso programa. Nós que agradecemos, uma matéria muito interessante, obrigada mesmo. Obrigado, Claudiane, obrigado também pela presença. Obrigada pelo convite. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nossas redes sociais e o nosso site estão aparecendo aí na tela. Você pode deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, que a gente responde com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!